Eles me disseram para aceitar o caso do meu irmão com a minha esposa durante o jantar do meu aniversário. Eu sou Alex, tenho 34 anos, e toda a minha família se sentou no jantar do meu aniversário e me disse para aceitar que meu irmão estava dormindo com minha esposa. O ar naquela sala de jantar privada, toda madeira escura e iluminação baixa, estava denso o suficiente para cortar com uma faca de churrasco. Era para ser uma celebração. Meu 34º aniversário, um suposto novo começo. Pelo menos, foi assim que minha mãe, Eleanor, havia chamado quando insistiu em reservar este restaurante ridiculamente caro. Um lugar onde os garçons se movem como fantasmas e os copos de água nunca ficam vazios. Chega de drama, Alex, ela havia dito no telefone, sua voz pingando com aquele açúcar preocupado que eu havia aprendido a desprezar. Apenas família, apenas amor. Precisamos nos curar. Família. Deixei a palavra rolar na minha mente, tinha gosto de cinzas. Olhei ao redor da grande mesa redonda. Meu pai, Richard, estava mexendo o vinho tinto profundo em seu copo, seus olhos fixos no líquido, um mestre em evitar contato visual. Era seu movimento característico. Minha irmã, Delila, estava digitando em seu telefone embaixo da mesa, um pequeno sorriso autossatisfeito em seu rosto. Eu conhecia aquele olhar. Ela estava atualizando ao vivo seu grupo de chat sobre como, maduramente, eu estava lidando com as coisas, ganhando pontos sociais por seu papel como a irmã muito sofrida de um irmão difícil. E então havia as estrelas do show, meu irmão mais novo, Mark, e minha esposa, Raquel. Eles se sentaram um ao lado do outro, uma distância cuidadosamente calculada e respeitável entre eles. Mas sua energia era um campo magnético, uma força palpável que os puxava juntos mesmo quando se sentavam separados. Eles estavam tentando tanto não se olhar que isso se tornou a coisa mais óbvia da sala. Era um grito patético e silencioso de culpa. Mark, sempre o menino dourado, ergueu seu copo. Ele exibiu o sorriso que sempre havia funcionado com nossos pais, com seus professores, com cada pessoa desavisada que ele já havia conhecido. Era uma arma e ele a empunhava com facilidade praticada. Não funcionava mais comigo, não desde que eu havia visto o reflexo de seu boné desbotado e estúpido dos Lakers nos óculos de sol da minha esposa em uma foto que ela havia orgulhosamente legendado reinicialização solo. Para Alex, Mark começou, sua voz tão suave e rica quanto o vinho que ele estava segurando. Um homem de graça incrível, um homem que nos ensinou sobre perdão e a força que é necessária para seguir em frente quando as coisas ficam difíceis. Para a família e para a cura, todos ecoaram o brinde. Para a família, seus copos tilintaram juntos em uma sinfonia de mentiras. Minha mãe irradiava para mim, um olhar de triunfo puro e não adulterado em seu rosto. Ela pensou que havia vencido. Ela pensou que finalmente havia me martelado de volta à forma que ela queria, que eu havia aceitado meu lugar na hierarquia familiar. Abaixo de Mark, abaixo de sua narrativa. Deixei um pequeno sorriso apertado brincar em meus lábios. Foi um esforço hercúleo não deixar meus verdadeiros sentimentos aparecerem. Tomei um gole lento de água, o gelo tilintando contra o copo. Foi o único som na sala por um longo momento. Soou como um relógio fazendo tic-tac. E então eu acenei. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível ao olho destreinado. Mas do outro lado da sala, foi recebido. Uma mulher em uma mesa pequena e separada se levantou. Ela era elegante, vestida em um terno escuro e afiado que irradiava autoridade silenciosa. Minha família havia assumido que ela era minha nova namorada, um acessório que eu havia trazido para a noite para provar que estava seguindo em frente. Eles haviam lhe dado sorrisos educados e desdenhosos quando ela chegou, avaliando-a e descartando-a. Ela caminhou em direção à nossa mesa, seus saltos clicando suave mas propositalmente no piso de madeira polida. Ela colocou sua pasta de couro gentilmente na toalha de mesa branca, bem no centro da mesa. Boa noite, ela disse, sua voz calma e clara, cortando através do ar viciado de hipocrisia. O sorriso da minha mãe vacilou, confusão tremulando em seus olhos. O copo de Mark parou no meio do caminho até seus lábios. Eu sou Sarah Chun, ela anunciou, seus olhos afiados varrendo a mesa, fazendo contato deliberado com cada um deles. Eu sou a advogada de Alex Thompson. O silêncio que se seguiu não era apenas silêncio. Era um vácuo. Sugou todo o ar, toda a arrogância, todas as mentiras da sala, deixando para trás apenas uma realidade fria, dura e aterrorizante. A performance havia acabado, e minha verdadeira festa de aniversário estava prestes a começar. Tudo começou com um cheiro. É engraçado, não é? Como seu mundo inteiro pode começar a inclinar em seu eixo por causa de algo tão pequeno, tão insignificante? Para mim, foi o cheiro de cocô e sal marinho. Mark havia acabado de voltar do que ele nos disse que foi uma semana brutal de viagem de negócios para uma conferência de tecnologia em Sacramento. Ele entrou na cozinha onde eu estava fazendo o café da manhã, jogou suas chaves no balcão de granito com um barulho, e o ar ao redor dele mudou. Ele cheirava como férias na praia. Era um cheiro limpo, doce, quase tropical, e era instantaneamente, enjoativamente familiar.
Era exatamente o cheiro do novo hidratante corporal ridiculamente caro da Raquel. Aquele que ela havia comprado algumas semanas atrás, aquele que ela disse que a fazia se sentir como se estivesse escapando, mesmo que por apenas um momento. Colônia nova? Perguntei. Tentei manter minha voz casual, leve. Mantive minhas costas viradas para ele, focando em despejar água quente sobre os grãos de café, como se fosse a tarefa mais importante do mundo. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. O quê? Não, cara, ele disse. Sua resposta foi uma fração de segundo rápida demais. As palavras saíram tropeçando. Provavelmente o Uber que peguei do aeroporto. O motorista tinha uma daquelas pequenas arvorezinhas de ambientador penduradas no espelho. Você conhece essas? Virei-me, segurando minha caneca de café. Ele já estava saindo da sala pela metade, pegando sua bolsa de academia. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Esse foi o primeiro ping. Um pequeno sino de alerta no fundo da minha mente. O tipo que você é condicionado a ignorar porque a alternativa é simplesmente muito terrível para contemplar. Mas o sino continuou tocando. Mais tarde naquela semana, ele tocou novamente, muito mais alto desta vez. Eu estava rolando pelas redes sociais antes de dormir, um hábito sem sentido para entorpecer o cérebro. E então eu vi uma foto que Raquel havia postado naquela tarde. Era uma selfie perfeita dela em uma praia, o sol se pondo gloriosamente atrás dela, transformando o céu em laranja e rosa. A legenda foi criada para máximo efeito. Reinicialização solo. Apenas eu, as ondas e meus pensamentos. Muito necessário. Ela parecia linda. Ela parecia serena. Mas eu sempre fui uma pessoa orientada a detalhes. É minha natureza. É o que me torna um bom analista financeiro. Você aprende a procurar as coisas que outras pessoas perdem. Meus olhos deslizaram para seus óculos de sol, os grandes aviadores escuros que ela amava. E lá, no reflexo curvo e escuro da lente direita, estava um fantasma. Uma figura mal visível mas inconfundível de um homem segurando um telefone para tirar a foto. Um homem usando um boné desbotado roxo e dourado dos Lakers. O boné dos Lakers do Mark. A coisa nojenta e suada que eu havia implorado para ele jogar fora por anos. Aquele que ele usava em todos os lugares como um cobertor de segurança. Meu sangue gelou, senti como água gelada inundando minhas veias. Desde meu polegar tremendo ligeiramente. A imagem estava distorcida, borrada. Mas era ele. Não havia dúvida na minha mente. Ele não estava em Sacramento, e a viagem dela não era solo. Meu primeiro instinto não foi raiva. Foi uma dor profunda e de revirar o estômago, seguida por uma onda de confusão. Isso tinha que ser um erro. Eu tinha que estar errado. Então fiz o que você deveria fazer. Procurei minha família para uma verificação da realidade. Liguei para minha irmã, Delila, primeiro. Expliquei o que eu havia visto, minha voz tensa com uma mistura de raiva e súplica. Eu queria que ela me dissesse que eu estava louco, mas também para confirmar que eu não estava. Oh, Alex. Ela suspirou no telefone, e o suspiro em si era um julgamento. Era pesado com o cansaço de alguém que havia ouvido tudo isso antes. Você está sendo paranoico. Você sempre faz isso. Você se descontrola com as menores coisas. Lembra-se do ano passado quando você estava absolutamente convencido de que papai ia vender a casa do lago só porque ele mencionou que os impostos sobre a propriedade subiram? Você se trabalhou em um frenesi por nada. O incidente da casa do lago. Claro, ela traria isso à tona. Meu pai havia feito um comentário casual, e eu havia expressado preocupação porque a casa deveria ser um legado familiar. Todos eles me trataram como se eu fosse histérico, apenas para descobrir mais tarde que ele havia marcado uma reunião com um corretor de imóveis apenas para ver. Eles convenientemente esqueceram essa parte. Eles só se lembraram da minha reação exagerada. Isso é diferente, Delila. Insisti. Isso não é um comentário casual. Eu o vi, no reflexo dos óculos de sol dela. Em um reflexo? Alex, vamos lá. Isso é insano. Sério, você soa desequilibrado. Você está estressado com o trabalho. Eu entendo. Raquel provavelmente está apenas tentando ter um pouco de espaço. Vocês dois têm estado um pouco instáveis ultimamente. Admita. Apenas dê a ela um minuto para respirar. Não seja tão sufocante. Sufocante. A palavra foi um tapa na cara. Em seguida, me preparei e liguei para meus pais. Minha mãe, Eleanor, atendeu. Expliquei a situação novamente, tentando manter minha voz o mais nivelada possível, apresentando como um conjunto de fatos. Sua resposta foi rápida, clínica e totalmente desdenhosa. Alexander, você sabe que nós te amamos. Ela começou, e meu estômago se contraiu em um nó apertado.
Nada de bom jamais seguiu essa frase. Mas você tem que ser realista sobre suas próprias tendências. Você tem esses problemas de abandono desde criança. Você vê traição onde não há nenhuma. Seu irmão te adora. Raquel é uma esposa boa e paciente. Você está criando drama onde ele não existe. E não é justo para ninguém, muito menos para você mesmo. Meu pai entrou na linha de extensão. Sua voz um murmúrio baixo e áspero de reforço. Sua mãe está certa, filho. Você está trabalhando demais. Você parece cansado. Deixe pra lá antes de fazer um problema real do nada. Problemas de abandono. Paranoico. E estressado. Sufocante. Desequilibrado. Era um coro coordenado, um roteiro bem ensaiado, e eu era o vilão da peça. Eles não estavam ouvindo o que eu estava dizendo. Eles estavam me diagnosticando, encaixando minhas preocupações em uma narrativa pré-existente que eles haviam construído sobre mim. A narrativa de Alex, o instável. Isso é o que eles fazem. Isso é o que eles sempre fizeram. Chama-se gaslighting. Eles fazem você questionar sua própria mente, suas próprias memórias, sua própria percepção da realidade, até você se sentir como se fosse o que está quebrado. E por um tempinho, droga, funcionou. Comecei a duvidar de mim mesmo. Talvez Delilah estivesse certa. Talvez fosse apenas algum cara aleatório na praia usando um chapéu similar. Talvez o cheiro de cocô realmente fosse apenas um Uber. Minha mente se tornou uma guerra civil. Meus instintos viscerais, que nunca haviam me falhado em minha carreira, estavam em guerra com a narrativa familiar que eu havia sido alimentado toda a minha vida. Mark é o dourado, o charmoso, aquele a ser protegido. Alex é o sério, o sensível, aquele que se preocupa demais. Mas eu não conseguia me livrar do sentimento. Era uma lasca na minha mente, e estava infeccionando. Então comecei a fazer a única coisa que eu sabia como fazer quando confrontado com o caos. Comecei a coletar dados. Comecei a construir um caso. Fui a uma papelaria e comprei um simples caderno Moleskine preto e uma caneta de ponta fina. Naquela noite, depois que Raquel estava dormindo ou fingindo estar, sentei no meu escritório em casa e o abri na primeira página limpa. O ato de escrever, de dar forma, foi um pequeno ato de desafio. 3 de março. Mark afirma estar em Sacramento para uma conferência de tecnologia. Raquel posta uma selfie da praia de Santa Mônica, afirma que é uma viagem solo. Reflexo nos óculos de sol mostra um homem usando o que parece ser o boné dos Lakers do Mark. Sua legenda enfatiza a palavra solo. Supercompensação. 10 de março. Mark retorna para casa. Sua bolsa de lona e jaqueta cheiram fortemente a cocô e sal marinho. O novo hidratante corporal da Raquel é beijo de cocô. Desculpa do Mark? Ambientador do Uber. Ele estava visivelmente nervoso quando perguntei. Cada entrada era um tijolo. Eu estava construindo uma parede de fatos para me proteger de sua tempestade de manipulação. O gaslighting se tornou uma atividade em grupo. No próximo jantar de família, na casa da Delilah, eu estava quieto apenas observando. Era como assistir a uma peça onde todos conheciam suas falas exceto eu. Observei como Raquel e Mark meticulosamente evitavam fazer contato visual. Observei como minha mãe habilmente e suavemente direcionaria qualquer conversa para longe de suas viagens recentes se chegasse muito perto de especificações. Você tem estado quieto esta noite, Alex? Meu pai disse, passando purê de batatas. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Apenas cansado, respondi, minha voz plana. Minha mãe saltou na abertura, seus olhos brilhando com preocupação falsa. Ainda não dormindo bem, querido? Seu pai e eu estamos preocupados com você. Você realmente deveria conversar com alguém. Talvez você devesse ligar para Spencer. Ele te ajudou tanto da última vez. Spencer, meu amigo de infância, agora um psiquiatra bem-sucedido. A última vez a que ela se referia foi um período difícil pelo qual passei alguns anos atrás depois que um grande negócio no trabalho deu errado. Eu estava esgotado, ansioso e beirando a depressão. Spencer havia sido útil. Ele me havia dado ferramentas para gerenciar o estresse. Agora, minha mãe estava torcendo aquele período de vulnerabilidade em um diagnóstico vitalício, uma arma para ser usada contra mim sempre que eu saísse da linha. Sabe, minha mãe continuou, olhando ao redor da mesa, reunindo o apoio das cabeças de seus outros filhos. Talvez você devesse considerar voltar a tomar algo por um tempinho, apenas para te nivelar. Você estava indo tão bem antes. A implicação era clara como o dia. Minha clareza era o problema. Minhas suspeitas eram um sintoma da minha doença. Minha sanidade era a coisa em questão. Olhei para Raquel, implorando com meus olhos para ela dizer algo, qualquer coisa, para me defender.
Ela apenas olhou para baixo para seu prato, empurrando um único feijão verde ao redor com seu garfo, a imagem da inocência. Ela era uma parceira silenciosa e cúmplice no meu assassinato de caráter. Mais tarde naquela noite, arranjai uma desculpa para usar o banheiro do andar de cima. A bolsa da Raquel estava sentada no balcão de mármore, ligeiramente aberta. Eu nunca havia mexido nas coisas dela antes em todo o nosso relacionamento de 8 anos. Parecia uma violação fundamental de confiança. Mas percebi, parado ali no banheiro frio e silencioso, que a confiança já havia sido violada. Eu era apenas o último a saber. Minhas mãos estavam tremendo, mas estendi a mão para dentro. Meus dedos roçaram contra um pedaço de papel dobrado. Eu o puxei para fora. Era um recibo de hotel. La Playa em Santa Bárbara. 2 noites. Uma cama king. A data era de 3 semanas atrás. O fim de semana que Mark nos disse que estava em um retiro de construção de equipe nas montanhas. O fim de semana que Raquel me disse que estava em um retiro de spa com suas velhas amigas da faculdade. Peguei meu telefone e tirei uma foto do recibo, meu coração martelando contra minhas costelas. O flash pareceu um tiro no banheiro silencioso. Rapidamente coloquei o recibo de volta, endireitei sua bolsa e respinguei água fria no meu rosto. O homem no espelho parecia pálido, assombrado, mas seus olhos estavam afiados e claros. Eu não estava louco, e eu tinha a prova. Na volta para casa, encostei. Não conseguia ir para casa com ela. Ainda não. Naveguei pelos meus contatos e encontrei a única pessoa que eu sabia que não tentaria me diagnosticar. Jason. Ele atendeu na segunda chamada. E aí, cara? Você parece péssimo. Minha voz saiu como um grasnido. Acho que Mark está dormindo com Raquel. Houve uma pausa grávida do outro lado da linha, mas não era uma pausa de descrença. Era a pausa de um amigo processando informações sombrias. Certo, Jason disse finalmente, sua voz firme como uma rocha. Qual é a evidência? Contei tudo a ele. O cheiro, a foto, a reação da família e, finalmente, o recibo do hotel. Essa é uma arma fumegante, Alex, ele disse. O que você vai fazer? Não sei. Admiti, minha voz quebrando pela primeira vez. Eles estão todos contra mim. Eles vão encontrar uma maneira de explicar. Eles vão dizer que estou inventando. Esqueça eles, Jason disse, sua voz dura como aço. Eles não importam. O que importa é a verdade. Você precisa de mais do que um recibo de hotel. Você precisa de algo que eles não possam distorcer, algo irrefutável. Você precisa construir uma fortaleza de fatos ao seu redor tão alta que eles não consigam escalá-la. Consiga tudo, e me ligue quando conseguir. Estou aqui. Desliguei o telefone. Uma única lágrima de raiva e gratidão rolou pela minha bochecha. A guerra na minha cabeça havia acabado. Meus instintos haviam vencido. E agora uma nova guerra estava prestes a começar. Coloquei o carro em movimento e segui para casa, o caderno Moleskine preto no banco do passageiro ao meu lado. Tinha muitas páginas vazias restantes, e eu ia preencher cada uma delas. O confronto com Raquel foi um desastre calculado. Eu sabia logicamente qual seria o resultado, mas alguma parte tola e esperançosa do meu coração tinha que tentar. Eu tinha que dar a ela uma última chance de ser a mulher com quem me casei, não a estranha que estava dormindo com meu irmão. Esperei até a noite quando o silêncio da casa parecia opressivo. Sentei ela no sofá da sala de estar, o mesmo sofá onde uma vez assistimos shows compulsivamente e planejamos um futuro que agora parecia uma fantasia. Não gritei. Não levantei minha voz. Simplesmente deslizei meu telefone pela mesa de centro, a foto cristalina do recibo do hotel de Santa Bárbara brilhando na tela. Pode explicar isso, Rash? Perguntei, minha voz perigosamente quieta. Seus olhos tremularam para a tela. Por uma fração de segundo, eu vi, puro pânico não diluído. Sua máscara de compostura escorregou, e eu vi a culpa, o medo. Mas desapareceu tão rapidamente quanto veio, substituída por uma performance que merecia um Oscar. Seu rosto se desfez, seus olhos se encheram, e as lágrimas começaram a cair. Na hora certa. Você mexeu na minha bolsa. Ela soluçou, sua voz grossa com traição fabricada. Não posso acreditar em você, Alex. Isso é do que estou falando. Sua paranoia. Seu ciúme. Está me sufocando. Apenas responda a pergunta. Raquel. Eu disse, minha paciência se fragmentando com cada lágrima falsa que ela derramou. Você estava em Santa Bárbara com meu irmão? Não. Ela gritou, pulando de pé. Foi uma viagem de garotas. Eu te disse. Meu Deus. Você está sendo insano. Você está torcendo tudo.
inventando essas conspirações loucas porque não consegue lidar com seus próprios problemas. Eu tenho trabalhado tão duro para tentar consertar as coisas entre nós, para ser paciente com seus humores, e você joga isso, essa insanidade em mim. Ela era uma mestre. Ela pegou minha descoberta, minha prova, e a reformulou como um sintoma da minha própria doença. Ela não era mentirosa. Eu era o paranoico. Ela não era traidora. Eu era o marido sufocante. Você está doente, Alex, ela disse, sua voz caindo para um sussurro venenoso enquanto dava o golpe final. Você precisa de ajuda profissional. Não posso mais viver assim. Ela se levantou e saiu correndo da sala, batendo a porta do quarto atrás dela com um estalo definitivo. Fui deixado sozinho no silêncio ecoante, a evidência condenatória brilhando no meu telefone. Ela não havia apenas mentido. Ela havia transformado minha dor em arma e tentou me destruir com ela. Esse foi o momento em que o último fragmento de amor que eu tinha por ela morreu. Não foi uma morte silenciosa. Foi uma execução violenta e dolorosa. E em seu lugar, algo frio e duro começou a crescer. Não havia nada mais para salvar. Havia apenas justiça para ser feita. Liguei para Jason na manhã seguinte. Minha voz estava diferente. O tom implorante e incerto da nossa última ligação havia sumido. Ela negou tudo, disse friamente. Me chamou de doente. Claro que sim, Jason disse, sua voz sombria. Mentirosos mentem, especialmente quando estão encurralados. Então qual é o próximo movimento? Você não pode continuar vivendo naquela casa com ela, cara. É veneno. Não vou sair da minha casa, disse, uma resolução fria endurecendo em meu estômago. Eu paguei por ela. Não sou eu quem quebrou nossos votos. Preciso de algo que eles não possam negar. Há algo inegável. Há algo legal. Conheço um cara, Jason disse após uma pausa. Ele não é barato e não é gentil, mas ele consegue resultados. Seu nome é Enzo Moretti, ex-policial, dispensado desonorosamente por ser muito agressivo. Agora ele dirige uma firma de investigações privadas. Ele se especializa em casos de infidelidade de alto patrimônio. Os realmente bagunçados. Me dê o número dele, disse sem hesitação. Conhecer Enzo foi como entrar em um mundo diferente. Seu escritório não estava em um arranha-céu elegante. Era em um prédio de tijolos sem características distintivas em uma parte da cidade que era toda depósitos e oficinas de carros. O escritório em si era esparso, limpo e cheirava a café velho e produtos de limpeza de força industrial. Enzo em si era um homem alto e de ombros largos na casa dos 50 anos com uma cabeça raspada. Um pescoço grosso e olhos que pareciam ver através de você. Eles raramente piscavam. Ele tinha uma voz como cascalho sendo mexido em uma betoneira e um aperto de mão que poderia esmagar nozes. Coloquei meu caderno preto em sua mesa de madeira marcada. Mostrei as fotos. Contei toda a história, do cheiro de cocô à performance de Raquel na noite anterior. Não embelezei. Apenas dei os fatos, estilo analista. Ele ouviu sem uma única interrupção, seu rosto uma máscara de pedra. Quando terminei, ele pegou o caderno, folheando as páginas com um polegar grosso. Inteligente, ele grunhiu, a primeira palavra que havia dito em 10 minutos. Manter um registro. A maioria das pessoas espera até ser um incêndio de lixeira de 5 alarmes. Elas vêm a mim com sentimentos. Não posso fazer nada com sentimentos. Preciso de dados. Ele fechou o caderno e o empurrou de volta pela mesa para mim. Isso é um bom começo, mas não é suficiente para um tribunal de justiça. É circunstancial. Do que você precisa? Perguntei, inclinando-me para a frente. Preciso de suas pegadas digitais e físicas. Registros de telefone, dados de GPS de seus carros, extratos de cartão de crédito, filmagens de vigilância do hotel. Preciso construir uma linha temporal tão hermética que eles não consigam respirar. Ele se recostou em sua cadeira rangente. Esse tipo de trabalho leva tempo. E dinheiro. Meu retainer é $50.000. Senti meu estômago despencar. Era um número enorme. Exigiria que eu liquidasse uma porção significativa de meu portfólio de investimentos pessoais. Era um risco massivo. Uma grande aposta em mim mesmo. Nem hesitei. Olhei diretamente em seus olhos. Quando você pode começar? Ele viu o olhar em meus olhos e um lampejo de algo que poderia ter sido respeito passou por suas características severas. Já comecei, ele disse. Ele deslizou um contrato e uma caneta pela mesa. Assine aqui. Aquela semana foi uma das mais longas da minha vida. Me mudei para o quarto de hóspedes. Raquel e eu nos tornamos fantasmas em nossa própria casa, comunicando apenas através de mensagens de texto terce sobre contas e correio. Por fora, eu era uma máquina. Fui trabalhar. Fui à academia.
Liguei para meus pais e disse que estava ganhando perspectiva. Representei o papel do marido do Tifu, se perturbado, e filho. Deixei eles pensarem que estavam vencendo. Por dentro, eu era um destroço. Uma tempestade constante e agitadora de raiva, luto e ansiedade. A única coisa que me mantinha ancorado era o pensamento de Enzo, meu próprio bulldog pessoal, lá fora, metodicamente caçando pela verdade. Durante aquela semana de espera, recebi uma mensagem estranha em um aplicativo de mensagens seguras. Era da minha prima, Vitória. Ela era mais nova que eu, uma garota brilhante que havia acabado de começar um trabalho no departamento de compliance no mesmo banco de investimentos onde Mark trabalhava. Era um movimento arriscado para ela me contatar. A mensagem dizia, em Oi Alex, pergunta estranha e por favor não mencione que perguntei. Está tudo bem com suas finanças conjuntas? Algo estranho está acontecendo com algumas das contas de Mark sob gestão. Coisas de pequena escala, mas está sinalizando nossos sistemas internos. Parece que ele está movendo dinheiro de uma forma que evita limites de relatório. Apenas tenha cuidado. Meu sangue gelou. Isso não era apenas um caso. Que diabos mais ele estava fazendo? Mandei uma mensagem de volta instantaneamente. Não posso falar agora, mas obrigado. Isso significa mais do que você sabe. Por favor, tenha cuidado você mesma. Exatamente uma semana após nosso primeiro encontro, Enzo me ligou. Sua voz estava sombria. Meu escritório. Agora. Quando cheguei, ele tinha uma pasta manila grossa em sua mesa. Ele não disse uma palavra. Apenas abriu e deslizou 6 fotografias lustrosas de 8x10 pela mesa, uma por uma, como um dealer deitando uma mão perdedora. A primeira era de Mark e Raquel fazendo check-in no saguão de um hotel. Não era o de Santa Bárbara. Este era diferente. Um hotel boutique chique e caro em Napa. A segunda era deles de mãos dadas no corredor do hotel. Raquel rindo de algo que Mark havia dito. A terceira, sua cabeça descansando em seu ombro no elevador. Seus olhos fechados em contentamento. A quarta, ele beijando seu pescoço enquanto esperavam as portas do elevador se abrirem. Sua mão estava possessivamente em suas costas. As imagens eram cristalinas. Obviamente tiradas com uma lente de longo alcance do outro lado da rua. O carimbo de tempo no canto inferior das fotos era de 17 de junho, nosso aniversário de casamento. O fim de semana que Mark havia afirmado estar em um retiro obrigatório da empresa. O fim de semana que Raquel me disse que estava em um spa de yoga com suas amigas para se recentrar. Senti o ar sair dos meus pulmões em uma rajada dolorosa. Eu sabia. Eu sabia. Mas vendo isso, vendo a intimidade casual, os momentos roubados de afeto, tudo em alta resolução, cor com carimbo de tempo, era como ser esfaqueado e depois ter a faca torcida. Ah, mais, Enzo disse, sua voz plana. Ele virou o monitor do computador para mim. Era uma planilha e meu sangue gelou. Era uma análise detalhada de uma linha de crédito de capital próprio conjunto que Raquel e eu tínhamos. Uma linha de crédito que eu havia esquecido que até tínhamos. Ele tem sugado o dinheiro dela pelos últimos 6 meses. Pequenas quantias no início. Alguns milhares aqui, alguns milhares ali. Nunca o suficiente para disparar um alerta bancário. Se acumula. Ele apontou para um total na parte inferior da tela. $62.400. Para onde foi? Sussurrei. Minha voz rouca. Meu dinheiro. O capital próprio da minha casa. Enzo clicou algumas teclas. Uma aplicação de licença comercial apareceu na tela para uma nova boutique de roupas femininas de alto padrão em uma parte da moda da cidade. O nome do proprietário estava listado como Raquel Thompson. Os $62.000 haviam sido seu capital inicial. Ele havia roubado meu dinheiro para financiar o negócio dos sonhos da minha esposa. Aquele que ela me disse que estava financiando com um empréstimo para pequenas empresas. Ela havia conseguido tudo sozinha. Senti uma onda de náusea tão intensa que tive que agarrar os braços da cadeira. Mas Enzo ainda não havia terminado. Esta é a parte que você não vai gostar, ele disse. Sua voz áspera suavizando pela primeira vez. Um sinal de quão ruim era a próxima parte. Ele apertou play em um arquivo de áudio. Era uma ligação telefônica. Uma ligação que ele havia legalmente obtido através de um mandado relacionado à investigação financeira. Só preciso mantê-lo complacente por mais um tempo, disse uma voz de mulher. Era minha mãe, Eleanor. A própria voz da minha mãe, clara como o dia. Ele está ficando suspeito novamente. Ele não pode descobrir sobre o fundo fiduciário. Não agora. Richard concorda. Uma vez que a promoção do Mark seja finalizada e o negócio da Raquel esteja estável, podemos descobrir como gerenciar Alex. Ele é emocional. Ele vai superar. Ele sempre supera. Fundo fiduciário?
Do que diabos ela estava falando? Sua avó materna, que Deus a tenha, deixou um fundo fiduciário significativo para você e sua irmã? Enzo explicou, seus olhos me observando cuidadosamente, avaliando minha reação. Você deveria ter ganhado o controle total dele no seu 30º aniversário. De acordo com os documentos que puxei do Tribunal do Condado, sua mãe, como administradora, entrou com uma moção para atrasar seu acesso, citando preocupações sobre instabilidade emocional e mental, uma moção que ela tem reenviado com sucesso a cada ano desde então, com cartas de apoio de seu pai e sua irmã. Olhei para o monitor, para as ondas de áudio da voz da minha mãe. Ela não havia apenas coberto por eles. Ela havia estado ativamente, sistematicamente e financeiramente me sabotando por anos. Ela havia me pintado como instável para advogados e bancos, tudo para proteger seu menino dourado e seu caso sórdido, e isso não era apenas uma traição. Esta era uma conspiração vitalícia. Era uma campanha para me manter para baixo, para me manter dependente, para me manter manejável. Meu luto, minha dor, minha tristeza. Tudo evaporou em um instante, queimado por um fogo de raiva pura e não adulterada. Era uma raiva tão fria e tão clara que parecia serenidade. Olhei para cima da tela, meus olhos encontrando os de Enzo. Ele viu a mudança em mim. A vítima havia sumido. Então, ele disse quietamente, qual é o jogo, Thompson? Respirei fundo. A tempestade dentro de mim ficou quieta. Era a calma aterrorizante no olho de um furacão. Não estou apenas pedindo divórcio, disse, minha voz firme e desprovida de toda emoção. Vou queimar todo o mundo deles até o chão. Enzo acenou lentamente, um sorriso sombrio tocando seus lábios. Para isso, ele disse, puxando um cartão de visita de uma gaveta trancada. Você vai precisar de mais do que um pi. Você vai precisar de um tubarão. Ele deslizou o cartão pela mesa. Era pesado, feito de metal preto. Dizia, em Sarachun, E.S. Kishwend Associates, fraude financeira e litígio de alto patrimônio. Peguei o cartão, senti pesado na minha mão. Era a primeira arma no meu novo arsenal. Marque uma reunião, disse, minha voz como gelo. Diga a ela que estou vindo com uma montanha de evidências e diga a ela que quero ir até o fim. A reunião com Sarachun foi como ser conduzido à sala de guerra no Pentágono. Seu escritório estava no 50º andar de uma torre de vidro que arranhava o céu, oferecendo uma vista panorâmica da cidade que eu não reconhecia mais. O espaço era minimalista, moderno e irradiava um tipo de eficiência implacável. Sara em si era a personificação humana de seu escritório, afiada, impecavelmente vestida em um terno cinza aço com uma intensidade que fazia Enzo parecer um surfista descontraído. Ela não perdeu tempo com cortesias. Enzo me brefou, ela disse, gesticulando para eu me sentar. Mostre-me o que você tem. Pela próxima hora, expus toda a história sórdida, assim como havia feito para Enzo. O caderno preto, as fotos lustrosas de 8x10 que pareciam veneno ao toque, as demonstrações financeiras labirínticas que Enzo havia preparado e, finalmente, a gravação de áudio de partir a alma da minha mãe. Sara ouviu, seus dedos entrelaçados pressionados contra seus lábios, seus olhos escuros nunca deixando os meus. Ela não ofereceu uma palavra de simpatia, ela ofereceu estratégia. Quando terminei, ela se recostou em sua cadeira. Eles não apenas o traíram, Sr. Thompson, ela disse, sua voz nítida e precisa. Eles cometeram fraude eletrônica, conspiração para fraudar e uma clara violação de deveres fiduciários relacionados a este fideicomisso. Este não é mais um caso de divórcio. Esta é uma guerra de múltiplas frentes. Nosso objetivo não é apenas vencer, é alcançar vitória total e incondicional. Vitória total e incondicional. As palavras ressoaram no espaço vazio onde meu coração costumava estar. Qual é o plano? Perguntei. O plano, ela disse, um ligeiro sorriso perigoso tocando seus lábios, é deixá-los pensar que venceram a batalha, bem antes de vencermos a guerra. Você vai se tornar o homem que eles sempre quiseram que você fosse, complacente, quebrado e pedir desculpas. Você vai levá-los a um estado de suprema confiança. Quanto maior a confiança deles, Sr. Thompson, mais dura será a queda deles. Então me tornei um ator. Foi o papel mais difícil da minha vida. Fui para casa e entreguei uma performance digna de um Oscar. Encontrei Raquel na cozinha e pedi desculpas. Disse a ela que ela estava certa, que meu estresse e paranoia haviam levado a melhor sobre mim, que eu havia sido injusto e que ia buscar ajuda. O alívio que lavou seu rosto foi tão profundo que foi nauseante. Ela me abraçou, um abraço triunfante e perdoador, e tive que lutar contra todos os instintos do meu corpo para não recuar de nojo. Pude sentir o cheiro fraco de seu hidratante de cocô, o mesmo cheiro que começou tudo. No dia seguinte liguei para minha mãe. Minhas mãos estavam tremendo enquanto discava. Engoli a bile na minha garganta e disse a ela que estava arrependido por ser tão dramático, que amava meu irmão e minha esposa e queria deixar tudo para trás. Ela estava em êxtase. Oh, Alex, eu sabia que você veria a razão.
Ela cantarolou, sua voz vertiginosa com vitória. Esse é meu menino maduro. Estou tão orgulhosa de você por ver o quadro maior. Eu era o menino maduro deles, o projeto complacente e quebrado deles. Eles não tinham ideia de que estavam celebrando na beira de um vulcão. Nos bastidores, minha equipe real estava se movendo na velocidade da luz. A equipe legal de Sarah estava redigindo os arquivos legais mais abrangentes e blindados que eu já havia visto. Enzo estava cavando mais fundo, descobrindo que meu tio Greg, o parceiro de negócios vitalício do meu pai que sempre havia favorecido Mark, havia ajudado a configurar a conta offshore para estacionar parte do dinheiro roubado, implicando-o também. Jason era meu fantasma digital, mapeando suas vidas digitais inteiras, criando uma linha temporal tão precisa que poderia localizar onde eles estavam a cada minuto de cada dia que me mentiram. Ele até recuperou textos e e-mails deletados. Mas o plano ainda parecia incompleto. Podíamos expô-los, processá-los, arruiná-los financeiramente. Mas não abordava o núcleo da podridão. Não explicava o porquê. Por que as décadas de preferência por Mark? Por que a distância passiva do meu pai? Era uma vida inteira de me sentir como um forasteiro em minha própria casa, um sentimento que ia mais fundo do que apenas um simples caso. Foi quando um palpite selvagem e insano, nascido de uma vida inteira de me sentir menor que, criou raízes na minha mente. Sarah. Disse durante uma de nossas sessões de estratégia à tarde da noite em seu escritório, cercado por quadros brancos cobertos com cronogramas e estatutos legais, preciso de algo mais, algo pessoal. Preciso de um teste de DNA. Sarah ergueu uma sobrancelha perfeitamente esculpida. Você e seu pai? Sim. Essa é uma solicitação difícil, Alex, ela disse, seu tom pragmático. Você não pode compeli-lo a fornecer uma amostra sem uma ordem judicial, que não temos fundamentos para isso. Ainda não. De qualquer forma, poderia ser visto como uma moção frívola e prejudicar nossa credibilidade. Eu sei. Disse, minha voz baixa. Vou ter que conseguir eu mesmo. A oportunidade veio inesperadamente, um presente do universo. Meu pai me ligou. Alex, sua mãe e eu finalmente estamos limpando a garagem neste fim de semana. Há algumas caixas velhas de suas coisas aqui do ensino médio. Você deveria vir buscá-las antes que sejam jogadas fora com o resto do lixo. Era a desculpa perfeita. Dirigi para minha casa de infância, um lugar que agora parecia tão alienígena para mim quanto um país estrangeiro. Meu pai estava na garagem, suando no calor do verão, separando 20 anos de lixo acumulado. Ele parecia aliviado em me ver para ter uma distração. Ele me entregou uma garrafa gelada de cerveja. Fizemos conversa fiada estranha sobre esportes, sobre meu trabalho. Observei ele dar um longo gole de sua própria garrafa de cerveja e depois colocá-la em uma bancada bagunçada. Conversamos por mais 10 minutos, a conversa tensa e sem sentido. Quando saí, peguei as caixas dos meus antigos boletins e troféus, e também peguei discretamente a garrafa de cerveja, embrulhando-a cuidadosamente em um pano de poeira do meu porta-malas. Parecia sórdido, como algo que um criminoso faria, mas eu estava além de me importar com as gentilezas. Dirigi diretamente para um laboratório privado que Enzo havia recomendado, um que se especializava em resultados discretos e admissíveis em tribunal. A espera por esses resultados foi 2 semanas de agonia pura. Naquele tempo, o outro lado do meu plano estava se juntando. Meu aniversário estava se aproximando. Era o palco perfeito. Liguei para minha mãe com minha ideia grandiosa e magnânima. Um grande jantar de família. Por minha conta. Para celebrar minha nova perspectiva. Mas conforme chegávamos mais perto da data, algo mudou. Mark começou a agir estranhamente. Ele estava evitando minhas ligações. Quando vi na casa dos meus pais para deixar alguma coisa, ele estava nervoso, seus olhos dando voltas suspeitosamente. Ele continuava me olhando como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Percebi que meu comportamento calmo, minha conformidade repentina, estava realmente deixando-o mais nervoso do que minha raiva havia deixado. Então a bomba explodiu. Não era minha bomba. Era a deles. Cheguei em casa do trabalho numa quinta-feira, exatamente uma semana antes do meu jantar de aniversário programado. E eles estavam todos lá. Minha mãe, meu pai, Delila, Mark, Raquel e, para meu horror, Spencer, meu amigo psiquiatra. Eles estavam sentados na minha sala de estar, arranjados como um tribunal. Era uma emboscada. Uma intervenção. Alex, estamos aqui porque te amamos. Minha mãe começou, sua voz tremendo com emoção praticada. Suas mãos entrelaçadas em seu colo. Estamos preocupados com você, cara. Mark se juntou, tentando parecer profundamente preocupado, mas apenas parecendo esquivo. Spencer, o profissional, assumiu a liderança. Alex, sua família notou alguns comportamentos erráticos ultimamente. Ele segurou uma prancheta.
Você tem estado retraído, mas também tomando algumas decisões financeiras incomuns e significativas. Meu sangue gelou. Ele deve ter visto o pagamento de $50.000 para Enzo. Achamos que seria melhor para sua própria saúde e estabilidade se você considerasse tirar um tempo de folga. Talvez uma estadia voluntária em uma instalação de bem-estar para desestressar para se acertar. Uma instalação de bem-estar. Um hospital psiquiátrico. Eles não estavam tentando me ajudar. Eles estavam tentando me internar. Era um ataque preventivo. Eles estavam tentando me declarar legalmente e mentalmente incompetente. Se eles conseguissem, qualquer ação legal que eu tomasse, qualquer acusação que eu fizesse, seria descartada como delírios de uma mente perturbada. Eles ganhariam procuração. Eles ganhariam controle de tudo. Meus bens. Minha vida. Eu estava preso. As paredes da minha própria casa estavam se fechando sobre mim. Olhei para seus rostos um por um. A determinação fria e justa da minha mãe. A preocupação fingida e arrogante do Mark. A pena calculada da Raquel. Os lábios franzidos de desaprovação da minha irmã. Eles não eram uma família. Eles eram uma matilha de lobos e estavam se fechando para a matança. Esta foi minha noite escura da alma. Por um momento aterrorizante de parar o coração, pensei que eles realmente poderiam vencer. Senti uma onda de desespero tão profunda que quase me levou aos joelhos. Seria tão fácil apenas desistir. Deixá-los assumir o controle. Deixar a escuridão me engolir inteiro. Mas então eu vi. Um lampejo de triunfo puro e não adulterado nos olhos de Mark. Ele pensou que me tinha. Ele pensou que havia finalmente, definitivamente, vencido a competição vitalícia da qual eu nem sabia que estávamos participando. E naquele momento, algo dentro de mim estralou. Não de uma forma que levou a gritos ou quebrar coisas. Foi um estalo silencioso. O estalo de uma armadilha de aço se fechando. A raiva e o desespero se fundiram em algo completamente diferente. Respirei fundo. Deixei meus ombros caírem. Olhei ao redor da sala para cada um deles. Meus olhos cheios de confusão e dor fabricadas. Levantei minhas mãos em um gesto de rendição. Vocês estão certos, disse. Minha voz quieta, aparentemente derrotada. A tensão na sala imediatamente aliviou. Eles se recostaram em suas cadeiras. Um suspiro coletivo de alívio. Eles pensaram que me tinham. Eu não tenho sido eu mesmo. Sei disso. Tenho estado sob muita pressão. Olhei para Spencer, dando-lhe o respeito que seu ego ansiava. Você está certo. Preciso de ajuda. Os ombros da minha mãe caíram de alívio. Oh, Alex. Vou pensar sobre o centro de bem-estar. Gaguejei, representando o meu papel até o fim. Vou. Mas primeiro, meu jantar de aniversário. É em uma semana. Está tudo reservado. Vamos apenas ter uma última noite agradável. Como uma família. Para nos despedirmos por um tempo. Antes de eu ir. Por favor. Foi o movimento perfeito. Apelou para o senso de controle deles. Seu amor por momentos dramáticos e cinematográficos. Eles podiam ver isso como minha rendição formal e pública. Uma validação final de suas ações. Minha mãe sorriu. Um sorriso genuíno e aliviado desta vez. O sorriso de um general aceitando a espada de seu inimigo vencido. Claro, querido. Claro. Uma última ceia agradável. Eles saíram logo depois, altos em sua vitória. Fiquei sozinho no centro da minha sala de estar. O silêncio tocando em meus ouvidos. Eles pensaram que me colocaram em uma gaiola. Eles não tinham ideia de que haviam acabado de me entregar a chave, destrancado a porta e me apontado em direção à saída. O jantar de aniversário não ia ser uma rendição. Ia ser um massacre. E eu tinha mais um as para jogar. Os resultados do laboratório de DNA estavam devido em 2 dias. Na noite do jantar, me vesti para a guerra. Terno preto. Camisa branca nítida. Gravata vermelha sangue. Gravata de poder. Quando me olhei no espelho, não vi o homem assombrado e incerto de alguns meses atrás. O homem olhando de volta para mim era um estranho. Seus olhos eram frios, claros e implacavelmente focados. Ele era um general na manhã de uma batalha que ele já havia planejado meticulosamente e sabia, com certeza absoluta, que ia vencer. Cheguei ao restaurante 1 hora inteira cedo. Fiz uma caminhada final e silenciosa com o gerente. Um homem cuja lealdade completa e discrição eu havia garantido com um envelope de dinheiro tão grosso que parecia um livro de bolso. Confirmei o arranjo dos assentos, uma forma de ferradura comigo na cabeça.
Certifiquei-me de que Jason, que estava se passando por um comensal solo absorto em um livro em uma mesa próxima, tinha uma linha de visão clara e estava gravando o áudio em seu telefone. E dei um aceno final e sutil para Sarah Chun, que estava sentada elegantemente no bar, saboreando uma água com gás. Ela aparecia, para todo o mundo, como meu novo encontro deslumbrante e bem-sucedido. A camuflagem perfeita. Minha família chegou em uma onda de autossatisfação arrogante. Eles estavam irradiando vitória. Eles me cumprimentaram com abraços calorosos e condescendentes e sorrisos profundamente preocupados. Você está parecendo muito melhor, Alex, minha mãe disse, dando tapinhas na minha bochecha como se eu fosse uma criança. Há um pouco de cor no seu rosto. Viu, tomar a decisão certa faz maravilhas. Sentamos. A conversa fiada era excruciante, um mestrado em negação. Eles falaram sobre o tempo, sobre a prática de futebol do filho da Delila, sobre o mercado de ações, sobre a próxima promoção certeira do Mark. Eles falaram sobre tudo e qualquer coisa exceto a verdade, o elefante gigante podre na sala. Deixei eles. Representei meu papel, acenando e sorrindo, um cordeiro sendo levado para um banquete, inconsciente de que eu era quem havia afiado as facas. Depois que os pratos do prato principal foram retirados, Mark, como filho dourado e mestre de cerimônias de fato, se levantou. Ele bateu em seu copo de vinho com um garfo, um som triunfante e tocante. Isso era o ato de abertura de sua volta da vitória final, a celebração pública da minha rendição. Gostaria de fazer um brinde, ele começou, aquele sorriso de $1 milhão firmemente no lugar, ao meu irmão Alex. Ele tem passado por muito ultimamente. Todos nós temos estado preocupados, doentes com ele, mas ele é um homem de graça incrível, e ele nos mostrou a todos o que verdadeira força e perdão realmente parecem. Ele está escolhendo se curar, e estamos muito orgulhosos. Então aqui está para seguir em frente. Para a família. Para a família? Todos eles murmuraram, um coro de hipócritas erguendo seus copos. Deixei o momento pairar no ar, deixando sua autocongratulação coalhar. Então, lenta e deliberadamente, toquei meu próprio copo de água com meu garfo. O som claro e tocante foi afiado, limpo e cortou através dos murmúrios como um bisturi. Todos os olhos, curiosos e um pouco irritados com minha interrupção, se voltaram para mim. Obrigado, Mark, disse, minha voz perfeitamente calma e uniforme. Esse foi um belo discurso, e é verdade que tenho passado por muito, e tenho pensado muito desde nossa intervenção na semana passada. Vi Spencer se mexer desconfortavelmente em seu assento, seu sorriso profissional vacilando. Percebi que vocês estavam todos certos, continuei, deixando meus olhos deslizarem lentamente da minha mãe, para meu pai, para Delila, para Raquel, e finalmente pousando de volta em Mark com o peso de um golpe físico. Eu tinha um problema. Meu problema era que eu estava tentando resolver uma conspiração legal e financeira complexa com minhas emoções. E como vocês também me apontaram ultimamente por toda a minha vida, minhas emoções não são meu ponto forte. Então, contratei ferramentas melhores. Naquela deixa, Sarah Chun se levantou do bar. Ela pegou sua pasta e caminhou até nossa mesa. Sua chegada foi um bálsamo silencioso e gracioso que sugou todo o ar da sala. Acredito que todos vocês me conhecem da intervenção para a qual infelizmente não fui convidado, ela disse, sua voz um estalo de chicote no silêncio repentino e morto. Eu sou Sarah Chun, advogada de Alex. Ela colocou sua pasta de couro na mesa e, dela, produziu um conjunto de 5 dossiês grossos e profissionalmente encadernados em espiral. As capas eram pretas simples. Ela deslizou um na frente de cada jogador principal. Mark, Raquel, Eleanor, Richard e Delila. Que diabos é isso? Mark gaguejou, seu sorriso sumido, substituído por uma carranca confusa e beligerante. Isso, disse, levantando-me à minha altura total, sentindo-me poderoso pela primeira vez em anos, é a verdade. Em um formato que vocês não podem descartar como eu sendo paranoico ou emocional. As mãos de Raquel estavam tremendo enquanto ela abria seu dossiê. A primeira página era uma foto colorida de alta resolução de 8x10 dela e Mark se beijando no elevador do Hotel Napa. Ela fez um som pequeno e estrangulado e bateu fechado como se o papel tivesse queimado seus dedos. Mark, sempre o lutador, rasgou o seu aberto. Ele viu as mesmas fotos, seguidas por cópias de seus extratos da American Express, com cobranças para o Hotel Boutique, os jantares caros, as joias da Tiffany's que ele havia comprado para ela, tudo destacado em amarelo. Então vieram os registros bancários da linha de crédito de capital próprio, mostrando $62 mil fluindo da minha conta para a dele. Delila abriu o dela para encontrar página após página de transcrições de suas mensagens de texto que Jason havia recuperado. Mensagens onde ela coordenava ativamente a campanha de gaslighting com sua mãe. Apenas continue dizendo que ele está estressado e sobrecarregado. Um de seus textos dizia, ele vai acreditar se todos nós dissermos. Nós só precisamos gerenciá-lo através disso. Minha mãe, Eleanor, olhou para o dela em horror.
Seu dossiê continha a auditoria financeira completa da linha de crédito de capital próprio, mostrando-a como consignatária que havia aprovado as retiradas. E na segunda página, uma transcrição completa e literal da gravação de áudio que Enzo havia capturado. Aquela onde ela falou sobre me manter complacente e esconder ilegalmente minha herança, o fundo fiduciário. Isso é ilegal, minha mãe sussurrou, seu rosto cinzento, olhando para mim com ódio puro. Você não pode me gravar. Foi uma escuta telefônica legal, Eleanor, autorizada por um juiz em relação a uma investigação de fraude financeira. Sarah se juntou, sua voz fria e factual, perfeitamente admissível. Meu pai, Richard, foi o único que não havia aberto o seu. Ele estava apenas me encarando, seu rosto uma máscara de confusão e medo. Ele decidiu jogar sua última carta, a carta da autoridade paterna. Alex, isso foi longe demais, ele disse, sua voz tentando um tom comandante, mas saindo fraca e fina. Eu sou seu pai, e estou te dizendo para parar isso agora. Isso não é como uma família se comporta. Segurei seu olhar. Deixei o silêncio se estender, saboreando o momento. Isso era, o verdadeiro clímax, o movimento checkmate, o segredo que eu havia guardado perto por 2 semanas longas e agonizantes. Essa é a coisa, Richard, disse, minha voz caindo, tornando-se íntima, mortal. Essa é a peça final do quebra-cabeça que eu precisava resolver, a razão para tudo isso. Descobri recentemente que você não é. Peguei no bolso interno do meu paletó e puxei um único envelope lacrado. Deslizei-o pela toalha branca da mesa para ele, parando bem na frente de seu copo de vinho. Eu não sou o quê? Ele rasgou aberto com dedos trêmulos e desajeitados. Era o relatório oficial e notarizado do laboratório de DNA. Ele leu a conclusão, seus olhos escaneando as palavras condenatórias. Baseado na análise dos marcadores genéticos, a probabilidade de Richard Thompson ser o pai biológico de Alexander Thompson é 0%. Ele deixou o papel cair como se estivesse pegando fogo, esvoaçou até o chão. A mesa inteira caiu em um silêncio profundo, sem fundo, nuclear. Juiz Harmon, meu padrinho, que estava sentado no final da mesa como convidado de honra, de repente parecia extremamente doente. A semelhança familiar estranha entre ele e eu, algo que as pessoas haviam comentado como uma piada por anos, foi subitamente lançada sob uma luz horripilante nova. Minha mãe olhou do papel, para mim, para o juiz Harmon, e um entendimento silencioso e terrível passou entre eles. Seu rosto, se possível, ficou ainda mais branco. A conspiração não era apenas sobre um caso. Era sobre uma mentira que havia estado apodrecendo no próprio núcleo da nossa família por 34 anos. Sua proteção obsessiva e sufocante de Mark, seu verdadeiro filho, o herdeiro legítimo, a distância passiva vitalícia do meu pai. Tudo fazia um tipo doentio e torcido de sentido. Feliz aniversário para mim, disse silenciosamente no vazio. O caos que se seguiu foi previsível, mas não menos satisfatório. Raquel estava chorando abertamente. Mark estava de pé, gritando sobre processos e mentiras. Minha mãe estava apenas encarando, catatônica, seu mundo desmontado diante de seus olhos. Sarah Chun escolheu aquele momento para se aproximar novamente, o centro calmo do furacão. Ela colocou seu cartão de visita pesado e de metal preto gentilmente na frente de Mark. Sr. Thompson, ela disse, sua voz cortando através do barulho como uma furadeira de diamante. Meu cliente já apresentou um relatório abrangente de 200 páginas com a Divisão de Crimes Financeiros do Estado, baseado na evidência contida naquele dossiê. O mesmo vale para o gerenciamento fraudulento do fundo fiduciário. Você deve esperar ouvir de seus investigadores. Sugiro fortemente que encontre assessoria jurídica competente. Você vai precisar. Então ela virou seu olhar frio para Raquel. E Sra. Thompson, estaremos entrando com o divórcio primeira coisa amanhã de manhã, por motivos de adultério e fraude financeira. Estaremos peticionando por uma dissolução completa e imediata de todos os bens conjugais. E dadas as circunstâncias ultrajantes, estamos extremamente confiantes de que o Sr. Thompson reterá a casa e todas as outras propriedades conjugais significativas. Eles estavam quebrados, todos eles. Eles haviam vindo para este jantar para uma celebração de seu poder sobre mim. E eu havia virado a mesa tão completamente, que eles nunca, jamais se recuperariam. A verdade não havia apenas me libertado. Ela havia aniquilado o mundo deles. E era uma visão linda de se ver. O resto do jantar foi um borrão de demolição controlada. Minha família, ou a coleção de pessoas que eu uma vez chamei de família, não saiu em uma tempestade dramática de virar mesa. Eles apenas desmoronaram. Eles murcharam como balões furados, o ar quente de sua arrogância e justiça própria sibilando para fora no ar frio e estéril da sala de jantar privada. Os outros clientes na área principal do restaurante provavelmente estavam se perguntando que tipo de drama silencioso e brutal estava se desenrolando atrás de nossas portas fechadas. Mark foi o primeiro a tentar reunir uma defesa, mas seus socos eram fracos e desajeitados, como um bêbado tentando começar uma briga. Ele se levantou, derrubando sua cadeira com um barulho que parecia ensurdecedoramente alto na sala tensa.
Seu rosto estava manchado e vermelho, uma mistura de raiva e puro pânico. Você não pode fazer isso, Alex. Isso é insano. Você vai ouvir do meu advogado. Isso é calúnia. Isso é difamação. Sarah, que agora estava calmamente empacotando os dossiês restantes de volta em sua pasta, nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Certamente espero que sim, ela disse, sua voz seca e entediada. Isso tornará muito mais fácil entregá-lo à intimação. Por favor, peça para ele ligar para meu escritório para marcar um horário. Somos muito acomodativos. Mark apenas a encarou, sua boca abrindo e fechando como um peixe ofegando por ar. Ele era um jogador de xadrez que havia acabado de perceber que seu oponente estava jogando com um tanque. Ele não tinha mais movimentos. Ele olhou para mim, seus olhos implorando por um momento, como se esperando que o velho Alex, aquele que ele podia manipular, entrasse e cancelasse tudo. Apenas o encarei de volta, meu rosto uma parede em branco. Ele não conseguiu nada de mim. Derrotado, ele pegou seu casaco e praticamente correu para fora do restaurante, um covarde até o fim. Raquel foi a próxima. As lágrimas performáticas há muito haviam secado em seu rosto, deixando para trás uma máscara de fúria desesperada e feia. Você é um monstro, Alex, ela sussurrou pela mesa, sua voz tremendo de raiva. Um monstro cruel, vingativo e malvado. Espero que você esteja feliz. Feliz não é a palavra, Raquel, respondi, minha voz uniforme e baixa. Vindicado está mais próximo, mas honestamente eu apenas me sinto acabado. Você e eu não temos mais nada para dizer um ao outro, nunca. Você vai ouvir de Sarah de agora em diante. Não levantei minha voz. Não precisava. A finalidade no meu tom, a absoluta falta de qualquer emoção restante por ela, foi mais devastadora do que qualquer briga gritada poderia ter sido. Ela se encolheu como se eu tivesse dado um tapa nela. Ela juntou sua bolsa, seus movimentos bruscos e descoordenados, e foi embora, sem olhar para trás. E isso deixou os arquitetos da minha miséria vitalícia. Minha mãe, Eleanor, e o homem que eu havia chamado de pai por 34 anos, Richard. Eleanor ainda estava congelada, seus olhos presos no relatório de DNA que estava no chão pela cadeira de Richard. Ela parecia ter envelhecido 20 anos em 20 minutos. Sua máscara cuidadosamente construída da matriarca perfeita e carinhosa havia sido destruída, e a criatura por baixo era pequena, mesquinha e aterrorizada. Juiz Harmon, meu verdadeiro pai biológico, havia silenciosamente se desculpado momentos antes, murmurando algo sobre uma ligação urgente, deixando um copo significativo e não tocado de uísque muito caro para trás. Uma admissão silenciosa de culpa. Richard finalmente olhou para mim. Não havia mais raiva em seus olhos. Apenas um vazio vasto, oco e desolado. Ele havia sido uma vítima nisso também, de certa forma. Um corno que havia criado o filho de outro homem, vivendo uma mentira por mais de 3 décadas, muito fraco ou muito com medo de jamais confrontá-la. Mas sua fraqueza, sua recusa passiva de jamais defender mim, sua disposição de ser um parceiro silencioso no gaslighting da minha mãe, o tornava cúmplice. Seu pecado foi de omissão, e era igualmente condenável. Alex, ele disse, sua voz rouca, mas um sussurro. Eu juro por Deus, não sabia. Olhei para ele, realmente olhei para ele, pelo que parecia ser a primeira vez. Não sabia? Perguntei silenciosamente. Ou era apenas mais fácil não olhar muito de perto? Era apenas mais fácil me deixar ser o difícil? Ele não tinha resposta. Não conseguia me encarar. Ele lentamente empurrou sua cadeira para trás, as pernas raspando contra o chão. Ele se levantou, um homem curvado e quebrado, e saiu da minha vida sem outra palavra. Observei ele ir, e não senti nada. Nem pena, nem raiva, nem tristeza. Apenas o fechamento silencioso e limpo de um capítulo muito longo e muito doloroso. Agora era apenas minha mãe e eu, com Sarah parada ao lado como um sentinela silencioso. Tudo isso, Eleanor finalmente sussurrou, sua voz um fantasma, seus olhos desfocados, olhando para algo distante. Tudo isso foi para protegê-lo, porque ele era de Richard. Ele era o legítimo, o verdadeiro herdeiro. A verdade crua e feia pairou no ar entre nós. Em sua mente torcida e narcisista, minha existência inteira era uma ameaça à legitimidade de seu menino dourado. Meus sucessos eram um aborrecimento, minhas dores eram uma distração, e minha própria presença era um lembrete inconveniente de sua própria traição. E agora você não tem mais nada para proteger, disse. Não era uma pergunta. Era uma declaração de fato. Levantei-me e coloquei meu guardanapo na mesa. A refeição havia acabado. Virei-me para sair, mas então meu telefone vibrou no meu bolso. Era um texto de Jason, que havia escorregado para fora momentos antes. Abri. Era curto e brutalmente direto. A propósito, sobre a boutique da Raquel. O banco ficou feliz em transferir sua dívida comercial inadimplente para uma parte interessada. Comprei a dívida esta tarde por centavos no dólar.
Eu a possuo agora. Considere resolvido. Um pequeno sorriso frio tocou meus lábios. Foi o golpe final e estratégico. A boutique, o símbolo de seu caso, o negócio financiado com meu dinheiro roubado, estava agora nas mãos do meu aliado mais próximo e implacável. Ela não havia apenas perdido um marido, uma casa e sua reputação. Ela havia perdido seu sonho, e agora estava massivamente em dívida com a única pessoa no mundo que não mostraria absolutamente nenhuma misericórdia. Olhei de volta para minha mãe uma última vez. Ela era apenas uma mulher pequena e quebrada sentada sozinha em uma mesa grande e vazia, cercada pelos destroços de sua própria criação. Ela parecia patética. Saí do restaurante e entrei no ar fresco da noite, Sarah ao meu lado. Não me senti triunfante. Não me senti feliz. Me senti quieto. A tempestade havia passado. O barulho na minha cabeça, a conversa constante de dúvida e dor e raiva que havia sido minha companheira por tanto tempo, finalmente estava silenciosa. E pela primeira vez na minha vida, eu estava parado no silêncio que se seguiu, completo e totalmente sozinho. E eu estava bem com isso. A guerra havia acabado. Agora, a reconstrução podia começar. 1 ano se passou. 1 ano é tanto uma vida inteira quanto o piscar de um olho. O tempo tem uma maneira engraçada de lixar as bordas afiadas do trauma. Não apaga as cicatrizes, mas pode mudar a maneira como você as carrega. Elas se tornam parte de sua topografia, um mapa de onde você esteve, não uma jaula que o mantém cativo. Os primeiros meses foram um redemoinho de procedimentos legais. Depoimentos, moções, declarações juradas, descobertas. Era uma guerra estéril, baseada em papel, e eu estava imensamente grato por ter Sarah Chun como minha general. Ela era uma maravilha de eficiência e agressão contida. Delegei a luta para ela, fazendo uma escolha consciente de focar minha própria energia, não em derrubar os remanescentes do velho, mas em construir as fundações do novo. O divórcio foi finalizado com velocidade brutal. Enfrentada com uma montanha de evidência irrefutável, a equipe legal de Raquel a aconselhou a não lutar. Ela aceitou um pequeno acordo obrigatório pelo tribunal que Sarah ofereceu, o suficiente para mantê-la longe da miséria, mas uma fração minúscula da fortuna que ela havia esperado, e ela desapareceu. Ouvi através da videira que ela havia se mudado de volta para sua cidade natal em Ohio, um lugar que ela sempre jurou que nunca retornaria. Sua boutique da moda foi executada por Jason, que então vendeu os ativos e doou os lucros para um abrigo para vítimas de violência doméstica. Uma peça final e poética de justiça. Mark e minha mãe eram uma história diferente e mais bagunçada. Eles estavam sendo investigados pelo Estado por crimes financeiros. Seu caso se arrastou. Atolado em manobras legais caras, mas o resultado nunca esteve em dúvida. Mark foi demitido de seu emprego bem remunerado no banco, colocado na lista negra da indústria financeira que ele amava. Eles tiveram que vender a casa grande e bonita da família onde cresci para pagar suas contas legais crescentes. Seu mundo perfeito, construído sobre meu sofrimento silencioso, havia sido completamente e irrevogavelmente destruído. Quanto a mim, vendi a casa que havia compartilhado com Raquel o mais rápido possível. E estava contaminada. Cada cômodo guardava um fantasma, cada canto uma memória de uma mentira. Coloquei meus pertences essenciais em depósito e aluguei um apartamento simples e moderno no centro com uma ótima vista do horizonte da cidade. Por um tempo, eu apenas precisava de anonimato. Precisava ser um homem sem passado. Me dediquei a duas coisas. Meu trabalho, onde a lógica dos números e mercados era uma bomba reconfortante, e terapia, com um profissional que não era um amigo da família com uma agenda oculta. Encontrei uma terapeuta difícil e sem bobagem na casa dos 60 anos que me ajudou a aprender a desemaranhar os 34 anos de mentiras cuidadosamente tecidas da verdade real de quem eu era. Era um trabalho minucioso, como separar fios em uma grande bagunça emaranhada. A maior verdade que descobri foi que ainda sentia uma conexão profunda e primitiva com a ideia de família, apenas não com aquela em que nasci. A única pessoa daquela vida com quem ainda falava era minha prima, Vitória. Ela havia sido a primeira a estender a mão, a primeira rachadura de luz na minha prisão escura de Gasligen. Ela havia escolhido lealdade à verdade sobre lealdade à narrativa familiar tóxica, e isso exigiu um tipo de coragem que eu sempre admiraria. Nos encontramos para café em um sábado ensolarado, cerca de 1 ano após o infame jantar de aniversário. Ela parecia bem, relaxada, livre do peso opressivo dos segredos familiares. Então, ouvi algo interessante através do moinho de rumores do escritório, ela disse, mexendo seu latte com um pequeno sorriso. Tio Greg está tentando vender a Casa do Lago. A Casa do Lago, o único lugar da minha infância que guardava memórias genuinamente e puramente felizes. Verões aprendendo a pescar com meu avô, noites frescas ao redor de uma fogueira, o lugar que deveria ser meu algum dia, uma promessa feita a mim pela minha avó muito antes de eu saber que as promessas da minha família eram escritas com tinta que desaparecia. Ele está lidando com a venda para sua mãe Richard, ela continuou, tomando um gole de seu café. Richard se mudou, a propósito, mora em um pequeno condomínio triste do outro lado da cidade.
Ouvi que ele nem consegue mais olhar para Eleanor. A grande história de amor oficialmente acabou. Tomei um gole do meu próprio café, deixando o calor se espalhar através de mim. Um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo meu rosto. Ele não pode vendê-la, disse simplesmente. Vitória parecia confusa. Por que não? A listagem acabou de sair esta semana. Está por todos os sites imobiliários locais. Por quê? Disse, inclinando-me para frente, o sorriso se transformando em um sorriso largo. Eu a comprei mês passado, através de uma corporação Shell cega estabelecida pela firma de Sarah. Fizemos uma oferta em dinheiro que eles não puderam recusar, bem acima do preço pedido, com um fechamento rápido. Eles não fazem ideia de quem é o comprador. O negócio oficialmente fechou na terça-feira. Ele está tentando vender uma propriedade que já me pertence. O queixo de Vitória caiu, um momento de silêncio atônito, e então ela explodiu em um sorriso enorme e encantado. Você é assustador às vezes, Alex Thompson, da melhor maneira possível. Estou apenas cansado de ser educado, respondi, e decidi que era hora de reclamar meu próprio legado, nos meus próprios termos. Naquela noite, dirigi às 2 horas até a casa do lago. Era minha. A chave parecia sólida e real na minha mão, parecia a Vitória. Caminhei pelos cômodos silenciosos e empoeirados, memórias ecoando nos espaços vazios, mas elas não eram mais dolorosas. Eram apenas história, minha história. Um passado que eu agora podia olhar sem deixá-lo definir meu futuro. Caminhei para o grande deck dos fundos, as tábuas de madeira gemendo familiarmente sob meus pés. O sol estava se pondo sobre a água parada, pintando o céu em tons brilhantes de laranja, rosa e roxo. Era pacífico. Era meu. Meu telefone vibrou, um texto de um número que eu não reconhecia. Meu coração deu um pequeno salto de alarme, um membro fantasma da minha velha ansiedade. Abri. Alex, é a Raquel. Sei que não tenho o direito de pedir nada, e não espero uma resposta. Só queria dizer que sinto muito, por tudo. Estava perdida, e insegura, e só queria me sentir amada. Acabei destruindo tudo de bom na minha vida para conseguir isso. Estou em terapia agora. Espero que um dia você possa encontrar paz. Li a mensagem uma vez. Considerei as palavras. Talvez ela estivesse arrependida. Talvez não estivesse. Não importava mais. Seu pedido de desculpas era para ela, não para mim. Minha paz não dependia de seu remorso. Sem pensar duas vezes, deletei a mensagem e bloqueei o número. Desliguei meu telefone e sentei em uma das velhas cadeiras Adirondack, de frente para o pôr do sol. O ar estava fresco e limpo. O único som era o bater gentil das ondas contra a margem. Finalmente estava, verdadeiramente em casa. A casa do lago se tornou meu santuário, minha fortaleza de solidão. Foi onde desemaranhei os nós finais da minha vida antiga e comecei a tecer a nova. As batalhas legais eventualmente chegaram às suas conclusões inevitáveis. Para evitar um julgamento público e humilhante, Mark e minha mãe se declararam culpados de acusações menores de má gestão financeira. Eles receberam multas pesadas que limparam o último de suas economias, e 5 anos de liberdade condicional rigorosa. Sua humilhação pública e privada foi completa. Nunca mais vi ou falei com nenhum deles. Eles eram fantasmas, figuras de uma vida passada que não me concerniam mais. Juiz Harmon havia silenciosamente tomado uma aposentadoria precoce logo após o jantar, citando razões de saúde, e se mudou para a Flórida, um exílio silencioso e autoimposto para evitar o escândalo que teria destruído sua carreira. A história desapareceu, como todas as histórias eventualmente fazem, tornando-se apenas mais uma peça de fofoca local. Não me tornei um cruzado pelos injustiçados. Não comecei um podcast ou escrevi um livro revelador. Minha história era minha, e a paz que encontrei foi em reclamá-la para mim mesmo, não em transmiti-la para o mundo. Minha vitória não foi na vindicação pública. Foi na paz privada e silenciosa. Foi no processo lento e deliberado de reconstruir conexões genuínas. Jason e sua família vinham à casa do lago frequentemente. Fazíamos hambúrgueres na varanda, levávamos seu barco de esqui velho para a água. O riso de seus filhos enchia o espaço, um som jubiloso e purificador que afugentava os últimos dos velhos fantasmas. Vitória se tornou a irmã que eu nunca realmente tive. Passávamos feriados lá, Ação de Graças, 4 de julho, criando tradições novas e mais saudáveis. Éramos um tipo diferente de família, uma construída não em obrigação ou mentiras ou sangue compartilhado, mas em confiança, respeito e escolha consciente. Uma noite de outono nítida, eu estava sentado na varanda, uma xícara quente de café nas mãos, observando as folhas vermelhas e amarelas brilhantes caírem das árvores de bordo. Jason estava comigo, sentado na cadeira ao lado da minha. Estávamos apenas aproveitando o silêncio confortável que apenas velhos amigos podem compartilhar. Meu telefone vibrou na mesinha entre nós.
Era um e-mail do escritório de Sarah, um documento de fechamento final em um dos casos financeiros tangenciais, uma última ponta solta menor finalmente sendo amarrada. 1 ano atrás, aquele e-mail teria enviado uma descarga de adrenalina ou raiva através de mim. Teria consumido meus pensamentos pelo resto da noite. Teria roubado minha paz. Agora, olhei para a linha de assunto, vi a palavra finalizado, e arquivei o e-mail sem nem abri-lo. Coloquei o telefone virado para baixo na mesa. Podia esperar até amanhã, ou no dia seguinte, ou nunca. Não importava. Não tinha mais poder sobre mim. Sabe, disse, minha voz silenciosa, olhando para a água calma e escura que refletia o azul profundo do céu crepuscular. Eles passaram suas vidas inteiras perseguindo status, protegendo um legado que foi construído sobre uma mentira. Eles pensaram que isso era riqueza. Eles pensaram que isso era o que importava. Jason olhou para mim, esperando, sabendo que eu não havia terminado. Eles estavam errados, disse, e um sorriso genuíno e fácil alcançou meus olhos. No final, a maior riqueza é a paz. Ele acenou, um sorriso lento e compreensivo em seu próprio rosto. Ele ergueu sua caneca de café em um brinde silencioso. A paz.